Ah, Apanhar eu, depois. eu, Eu eu já tô baixando peguei, tudo já. eu já peguei essa manha daí, eu achei interessante, né? Eu vi numa aula de linguagem de programação que eu fiz essa gravação toda separada de cada exercício, ficou bem melhor. E aí, Ficou então, eu mais estou fácil de seguir tentando até. seguir isso daí do que ter uma aula onde ela tem um monte de coisa, né? Então, eu prefiro dividir dessa forma a partir de agora para diminuir, né, a complexidade e achar onde está o que a gente precisa, o conteúdo que a gente quer ver, né? Chique. Fazer então montagem, né? Já estamos gravando? Estamos gravando. Dessa vez eu coloquei para gravar, beleza? É, vamos fazer a montagem então agora de um algoritmo que concatene, mas ele possa concatenar vetores de tamanhos diferentes, não importando se o primeiro é maior ou é menor, independente o tamanho deles. Que ele consiga juntar num resultado final e aí fica bem legal. Eu vou pegar aqui o concatena vetores de mesmo tamanho primitivos. Eu vou dar um arquivo salvar como, porque eu vou fazer com base nele, beleza? Arquivo salvar como, agora de tamanhos diferentes. Achou que eu não ia pagar o mesmo, né? Tá lá. Estou agora fazendo concatenação de vetores de tamanhos diferentes com dados primitivos, beleza? Nome grandão, significativo, joia. Vou começar esse cara daqui. Agora, vamos imaginar o seguinte. Nós sempre sabemos na vida que tem sempre um cara que é mais forgado do que o outro, né? Os caras que são forgados e os caras que são bonzinhos. Aí os caras forgados, eles começam a fazer o seguinte: Ô, Albert, toma mais essas provas para você corrigir, porque eu não tô com tempo, né? Os caras são marrento forgado. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai tirar uma das notas do Dionésio e uma das notas aqui vai resultar nisso. E eu quero verificar se eu tirando, fazendo tamanhos diferentes, né? Deixando o Albertino com mais trabalho e o Forgadão do Dionésio com menos trabalho, eu quero ver se isso daqui funciona. Vou compilar, compilei, vou rodar. Top, funcionou. Olha lá, só temos um zero aqui no lugar final. Tá, beleza. E se nós tivéssemos agora o Albertino, pobre coitado, trabalhando muito, né? Não está com tempo disponível. Ele deixou mais prova para o Dionésio corrigir. Você acha que funcionando com o primeiro maior e o segundo menor, vai funcionar quando o primeiro for menor? Olha só, compilando, compilação continua numa boa, rodando. Na hora que a gente roda, a gente tem aquelas mensagens lindas. Array, index, out of bounds. Estamos tentando acessar uma posição que não existe. E aí é verdade. Por quê? O que está acontecendo aqui? Como que a gente fez o tamanho do nosso vetor resultante? É o dobro do tamanho do primeiro. Então, o que acontece? O nosso resultante é 2 vezes 2, 4. Esse funcionou, esse funcionou, esse funcionou, esse funcionou. Na hora que eu vou pegar esse daqui, estou estourando as posições do meu array. Então, tá aí a explicação do que aconteceu, né? Nós temos um problema aqui. Na hora que a gente fez aqui a junção dos tamanhos, a gente multiplicou por 2. Ô, senhor, eu acabei Diga, de perder a conexão aqui com a internet. Você tá ainda estou compartilhando sua tela ou não compartilhando. tá? Vou parar o compartilhamento e já vou compartilhar novamente. Só um minutinho. Olha lá, Beleza. parei o compartilhamento. Compartilhando novamente. Agora você vê? Agora eu tô vendo, sim. Obrigado. Show de bola. Maravilha. Alguém aí tendo qualquer problema desse tipo, avisa que a gente faz aí o processo rapidinho, viu?
Vamos fazer a nossa brincadeira agora, né? Quando, né, o primeiro é menor que o segundo, o nosso algoritmo não responde bem. E aí, o que a gente precisa fazer? Aqui, a gente precisa fazer o seguinte: pegar, ao invés de multiplicar por 2, fazer a soma com o tamanho do array do Dionésio. Então, peguei os dois, somei os dois. Então, agora aqui, se um for menor que o outro, soma, dá certo. A gente vai ter aqui a resposta 5. Vai funcionar. Teoricamente, deveria ser isso. Compilei, executei. Funcionou. Agora, vamos experimentar voltar com esse tamanho daqui para cá. Porque a gente estava tendo uma posição que estava ficando em zero, né? Uma sexta posição em zero. Funcionou também. Então, uma simples correção, né? Bem simplesinho de se fazer. A gente vai lá, modifica esses caras daqui, podemos colocar qualquer tamanho agora. Então, nesse caso agora, o que acontece é o seguinte: ele vai somar o tamanho das notas do primeiro com as notas do segundo, tamanho de notas, né? Quantidade de notas, e aí vai resultar no tamanho final. Aqui ele vai gerar um tamanho 5. Então ele gerou um tamanho 5 para a gente, olha lá. Tamanho 5. Ele está lá com tamanho 5. E agora, tamanho 5. Esse cara continua sendo colocado exatamente nas mesmas posições, tranquilo. E esse daqui, ele vai ter esse deslocamento, ó. O offset vai continuar existindo. Show de bola, né? Continua da mesma forma. Esse algoritmo responde bem para, né, no caso da concatenação, para tamanhos iguais e para tamanhos diferentes. Ele faz numa boa isso daqui e ele consegue acertar. Então, independente se o primeiro é maior ou quem for maior seja o segundo, ele consegue fazer a concatenação. Então, ele consegue juntar numa boa, simplesmente fazendo este ajuste daqui. Viu que legal? Só fazendo esse ajuste, a gente consegue resolver. Vou compilar esse cara daqui, só para deixar salvo, porque só foi comentário que a gente usou, mas você pode jogar o tamanho que for, né? Colocar aqui alguns exemplos, né? Vírgula 1.2, vírgula 3.4, vírgula 5.6, vírgula 7.8, um bem maior que o outro, né? Compilou, executou, ele consegue fazer numa boa e não fica com lacunas, né? Não fica com espaços em branco. Nós temos também a possibilidade de, se esse outro for maior, ó, concatenou, bonitinho, ó, juntou literalmente bonitinho. Se eles forem do mesmo tamanho, né? Olha lá, tamanho 2 e 2. Compilou, executou, nós temos tudo funcionando. Podem ser de mesmo tamanho ou de tamanhos diferentes. Vai funcionar. O algoritmo, para tamanhos diferentes, ele atende os tamanhos iguais. Então, não tem problema se a gente fizer a utilização desse daqui para fazer os nossos ajustes. Só lembrando que, né, para o funcionamento dele, a gente precisou, então, fazer a junção desses dois. Só isso que a gente precisava fazer. Fazendo isso daqui, resolve lindamente o nosso problema, né? Então, a gente precisa ter como tamanho do resultante a soma do tamanho dos dois, e não a multiplicação. Por que que funciona? Porque a gente já usou um laço, a gente já fez o esquema do deslocamento, né, ou offset, em dois laços separados, poderia fazer num laço só, mas também funcionou. Nesse caso, né, específico agora, se você tiver tamanhos diferentes,
a gente tem problema para fazer em um laço só. Seria interessante separar em dois laços. Faz um laço para o primeiro vetor, um laço para o segundo vetor, e você não tem mais dor de cabeça. Não precisa se preocupar com nenhum ajuste, vai ficar legal. Só lembrando, é o caso específico para quem utilizou apenas um laço. Apenas um laço funciona bem para tamanhos iguais. Tamanhos diferentes, seria legal fazer dois laços para facilitar a vida. Resolve bem. Vou fazer para a gente ver, se fosse com objetos, né? A correção desse cara daqui. Então, vou fazer um arquivo, salvar como, só para deixar registrado, né? Tamanhos diferentes. Copio, salvo. E olha lá, belezinha. Vamos arrumar esse cara. O que nós precisamos fazer é colocar aqui mais notas do Dionésio, ponto, seu comprimento. Simples desse jeito. Fez isso daqui, nós podemos mudar o tamanho daqui. Vou tirar o Edesvaldo, não, vou tirar o Aurete, beleza, Aurete? Tô tirando. Tirei. Maldade, maldade. Tem que ficar esses caras menos esse daqui. Compilou, rodou. Bonitinho, tá lá. Funcionou. Tá joinha funcionando. A mesma coisa no caso, né, da concatenação de vetores de mesmo tamanho, se fossem strings, né? Vou dar um arquivo, salvar como. Esse cara aqui, tamanhos diferentes. Se eu tirar aqui um dos nomes, beleza. Cadê a alteração? Mais ponto length. Compila, roda, bonitinho, sem dados ausentes aqui, né? Fica joia, dá para fazer aí da forma que quiser, todos eles de tamanhos iguais ou tamanhos diferentes, fica tudo bonitinho. Ficou bacana agora. Acabou o sofrimento da filha, a gente arrancou o nome, né? Não aparece mais o nome dela. Boa. Esse daí, então, fechou o pacote com concatenação de tamanhos diferentes.